pessoal, bem-vindo ao Oráculo de Anubis. A nossa resenha de hoje vai ser do Tarô das Bruxas. Esse tarô aqui, eu não tenho mais a caixinha dele, ele é muito antigo. Eu conheci ele quando eu ainda era adolescente, só para vocês terem uma ideia. Eu deveria ter uns 15 anos de idade, eu tô agora com 38, olha quanto tempo já tem isso. Então ele é muito antigo, então eu não tenho a caixa dele, mas a caixa dele era uma caixinha assim, do tamanho do tarô, né? Dessas versões, né, que eu chamo de bolso, porque a caixinha fica do tamanho do tarô mesmo. Esse tarô aqui, eu fui numa gráfica e pedi para plastificar, porque como o material dele é bem frágil, é de um papelão assim de qualidade mais baixa, assim, então para que não estragasse rápido eu pedi para plastificar. Então, e outra coisa assim, ele é só os arcanos maiores. Ele não tem uma versão de 78 lâminas, né? Que seriam os 22 arcanos maiores e os 56 menores. É só os 22 maiores mesmo. Eu adquiri ele numa loja chamada Lenda Lenda. Quando eu me lembro que quando eu era adolescente, assim, a gente quando é adolescente gosta de ir em shopping, né, passear com amigos, em grupo. E aí eu fiquei conhecendo a loja numa dessas idas ao shopping. E aí eu me encantei, assim, porque era uma loja esotérica, né, tinha todo o material de loja esotérica, pedras, duendes, fadas, e inclusive esse tarô aqui. E aí eu me lembro que eu peguei ele assim na mão e por causa de uma carta que tem nele, quando eu for mostrar o deck para vocês, todas as lâminas, eu vou mostrar qual carta que é. E aí quando eu vi essa carta, eu me apaixonei assim pelo tarô, assim, perdidamente. Então ele é bastante antigo mesmo. Eu acho que eu diria que eu comecei a jogar com 13 anos, né? Então eu tinha 15 na época, então foi um dos primeiros tarôs que eu tive, foi esse aqui. Ele vem com guia de orientação, como vocês podem ver, né? Ele é um tarô com a temática celta, Wicca, né? Ele vem até com um símbolo aqui celta. A autora é Heloísa Galvez. Eu dei uma pesquisada na internet sobre ela, mas eu não encontrei assim nada que mostrasse o histórico do profissional dela. Mas pelo que eu entendi, ela foi uma das fundadoras dessa loja Lenda Lenda. E aí essa loja, ela tem uma loja de 30 anos, a idade dela, né? E ela tinha vários pontos, assim, várias filiais. Hoje em dia, pelo que eu vi, assim, da minha pesquisa, ela só se mantém como uma loja virtual. O texto é da Vivian Guilhem, a ilustração é de Rodival Matias, o design Vivian Guilhem. Editoração e assessoria gráfica é da Servideias. E aqui as referências da loja, né, a Lenda, o site, como eu falei para vocês que se mantém, né, e um e-mail. Aqui no prefácio diz o seguinte: a bruxaria é a sobrevivência da fé antiga dos povos celtas. Como uma autêntica religião, ela possui simbolismo especial e ritos particulares. Parte da experiência religiosa das bruxas é vivenciada em outras religiões da Terra desde antigamente até os dias de hoje. O tarô no formato que conhecemos hoje teve sua origem na França por volta do século XIV e sua construção, devido à época, obedece ao simbolismo judaico-cristão. Embora suas 78 cartas, 22 arcanos maiores e 56 menores transcendam a qualquer aspecto cultural ou religioso, é nítida a influência patriarcal em suas cartas.
O tarô das bruxas é uma adaptação mais sensível, feminina e adequada à magia da religião das bruxas. O tarô das bruxas inicia com uma mulher e termina com uma mulher. Os diversos símbolos da bruxaria estão nele representados. Ele foi construído e confeccionado de uma maneira mágica por quem conhece os mistérios da bruxaria e revela aos leitores o necessário para o trabalho mágico. Esse tarô das bruxas contém os 22 arcanos maiores, como eu falei para vocês. Sua linguagem é matriarcal, animista e voltada para uma espiritualidade centrada na Terra. Seus símbolos são manifestações de arquétipos universais. Ele pode ser usado como qualquer tarô tradicional, Marcélia, Rider-Waite, egípcio, etc. Aí aqui nessa parte vem todo o significado, todas as descrições dos 22 arcanos maiores. Tem a parte da interpretação. Aí aqui uma observação interessante, né? Porque ele aponta o animal mágico, a planta mágica, pedra mágica, perfume mágico, instrumento mágico referente àquela carta. Aqui no final tem alguns métodos de tiragem, por exemplo, o caldeirão, o fio forte. E aqui no finalzinho tem um ritual para invocar as forças ocultas do tarô. Ele é bem simples, né? Como é um guia de orientação, ele é bem sintetizado tudo, né? É um resuminho praticamente, assim. Não tem muito segredo, né? É bem simples mesmo esse guia. Agora eu vou apresentar para vocês os 22 arcanos maiores. Como a maioria dos tarôs com temática celta ou Wicca, ele vem predominantemente com a temática feminina, né? Porque o feminino na religião celta é muito exaltado por causa da deusa. Então começamos com a louca, a bruxa, a sacerdotisa, a imperatriz, o imperador, o sacerdote, os enamorados, o carro, a justiça, a eremita, a roda da fortuna, a força, o sacrificado, a morte, a temperança, o diabo. Essa é a carta que eu falei para vocês, que quando eu vi eu me apaixonei pelo tarô. Porque ela se olha num espelho negro e ela não enxerga a imagem, assim. Eu achei isso tão interessante, os cabelos vermelhos, que eu amo também, né? Eu uso ruivo no meu cabelo. Então, não sei, me apaixonei, se bem que naquela época eu nem pintava nem nada, mas acho que seria talvez uma predestinação, né? Vai saber. E foi essa carta aqui. A torre, a estrela, a lua, o sol, o julgamento e, por fim, o mundo. Essa foi a nossa resenha do Tarô das Bruxas, da loja Lenda Lenda. Agradeço pela companhia de todos e fiquem com Deus.